Você sabe reconhecer os tempos e os momentos das transições na sua vida? Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade, e te convido a refletirmos juntos sobre isso. A gente fala de tempo de transição se referindo àquela fase em que acontece uma mudança profunda, seja em um aspecto, uma dimensão da nossa vida, uma transição de carreira, de trabalho, uma transição para um casamento, seja na vida como um todo, assim, né? Uma passagem de uma etapa da vida a outra. Mas dentro desse tempo existem vários tempos e momentos. E talvez aprofundar um pouquinho nos sentidos e significados do que está aí, do que a gente está dizendo com tempo de transição, nos ajude também exatamente a aproveitar da melhor maneira esses tempos e momentos. E é engraçado como que a mitologia vem em nosso socorro nessas questões tão profundas e tão humanas, exatamente porque ela traz verdades profundas que nos constituem como ser humano, né? E eu tô com meu caderninho aqui da aula de mitologia e psicossomática para poder colocar algumas questões. Quando a gente fala de tempo, as experiências diversas que nós chamamos de tempo, elas são de diferentes formas, assim, né? Então, tem um aion, esse a gente quase não se refere, porque é o tempo dos deuses, é o tempo da eternidade, das eras. Então esse nos ultrapassa um pouco aí, né? Mesmo que é interessante, quando a gente percebe que, por exemplo, enquanto humanidade, nós estamos vivenciando um tempo de transição. Algumas pessoas falam num aspecto, outras em outro, mas, por exemplo, a psicologia analítica, muitos pensadores dessa área têm colocado como uma passagem do patriarcado para a alteridade. É algo bem maior, assim, né? E aí talvez a gente possa dizer quase que uma transição de era. Mas enfim, é algo grande, mas é interessante a gente perceber que as nossas mudanças, elas ocorrem dentro de mudanças muito maiores e se localizam, são influenciadas por elas. E lógico que de alguma forma no efeito borboleta influenciam também. Mas enfim, com esse tempo a gente não mexe tanto. Mas tem outros dois tempos que muitas vezes nós não percebemos e aí a gente perde o timing da mudança. Seriam o tempo Kairos, que é o momento fortuito. Sabe assim, o tempo da ação, o tempo da graça, é aquele que às vezes a gente perde, exatamente. E o Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário. E na maioria das vezes a gente está presa só aqui, só neste tipo de tempo. E aí a gente às vezes planeja as nossas transições, daqui a um ano, daqui a 6 meses, sabendo que não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte. Mas às vezes a gente ignora isso, temos um calendário. Hoje em dia está na moda calendário para tudo. Então, calendário de publicações, calendário sexual, calendário sei lá das quantas. Ok, nós vivemos num tempo, num espaço, num tempo cronológico, num espaço, é óbvio que a gente tem que considerar isso. Mas o que o outro tempo pode nos dizer assim? E antes de falar dele, eu queria trazer uma outra questão que eu aprendi outro dia, assim, descobri as horas. Para mim, as horas eram essas, as horas do relógio, elas fazem parte do Cronos. Mas eu descobri outra coisa, as horas como momentos, assim. Então, na mitologia, as horas, elas são filhas de Zeus, o poder, a autoridade, e Temis, a justiça, a ordem eterna. E elas são de 3 tipos, as horas. Então, a eunômia, que é a disciplina,
A Irene, que é a paz. Olha que interessante, a paz nasce dessa justiça, que é uma ordem eterna. E a Dike, que é a justiça humana. Essas são as horas. E nessa concepção de horas, estaria muito mais ligada quase que a momentos. Então ela não faz parte de uma medição de relógio, mas um momento de paz, um momento de guerra, um momento de justiça, um vai e vem. É algo muito mais contínuo e cíclico do que o Cronos. O Cronos parece uma linha reta, né? Assim, começa aqui, vai para lá, 1800, 1900, 2000, 2000. Essa aqui não. Por isso a gente até em algumas igrejas coloca assim a liturgia das horas. Então tem o momento da ação de graças, o momento... E ela é cíclica. E ela recomeça, mas nunca é do mesmo jeito, porque quando nós vivemos os ciclos, nós já não estamos do mesmo jeito. Mas será que eu sei reconhecer os ciclos, os momentos da minha vida? Quantas vezes a gente está tão presa no relógio que às vezes a gente exagera isso e fala assim: eu vou comer meio-dia. Isso a gente fala muito, né? Então isso todo dia, assim. Eu tenho horário de almoço de meio-dia a 1, mas eu não estou com fome meio-dia. Às vezes a gente tem que se adaptar, porque enfim, tem o horário do almoço e tudo, mas perdemos a percepção de algo mais natural do mundo, que é a fome. A fome deveria me dizer o momento de comer. E se hoje eu não tô com fome, se eu não tô com fome direto, eu posso estar com alguma doença. Mas assim, se o meu mecanismo da fome tá ok, se eu não sou aquela pessoa que enche de carboidrato e estraga esse mecanismo, mas enfim, isso é um papo para outra coisa, eu posso confiar. O momento de comer é o momento da fome. E olha como é muito mais natural e muito mais sensitivo e genuíno. Como eu estou dando um exemplo tão concreto, a gente poderia dizer de tantos outros momentos. O momento de me alegrar é quando eu sou visitada pela alegria, porque aí a questão da gente ficar só no relógio é que a gente tem uma ilusão de poder e de controle, e de que domina tudo e que sou eu que digo qual é a hora de tal coisa. Não, eu sou visitada por esses momentos. Eu tenho um momento de recolhimento, eu tenho um momento de expansão, eu tenho um momento de estar com as pessoas, eu tenho um momento de estar sozinha. Será que eu sei reconhecer quando eu sou visitada pelas horas, as filhas de deuses, e respeitar esses tempos, que são os meus tempos? Como isso é importante para a gente fazer boas mudanças e boas transições. E quem sabe a gente quebre a cara exatamente porque a gente não sabe reconhecer os momentos da nossa vida. E aí ou demora demais ou vai na frente, adianta o espírito. Como aprender a nos ligar? Talvez possa começar pelo mecanismo da fome, que é o mais natural de todos, pelo mecanismo do sono. Mas como a gente voltar a ligar a isso que é tão natural, tão cíclico em nós, e a começar a perceber para estar muito mais atenta a reconhecer os momentos na transição. E não só porque eu disse que no dia 5 de setembro eu ia fazer tal coisa, 10 de outubro, calma. Talvez a gente tenha que pôr o tempo cronológico e o tempo do relógio dentro dos momentos, a partir dos momentos, ou pelo menos para dialogar com os momentos. E não para forçar a barra de momentos que simplesmente não se fizeram presentes naquela hora. E aí, o que eu falei que eu ia dizer depois, um pouquinho mais do Kairos. O Kairos é muito usado bíblico, né? Paulo mesmo fala, eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Querendo dizer, reconheça a hora que você é visitada pela graça. Reconheça a hora que você tem aquela intuição, que você recebe aquela força que você não sabia de onde atirar, que algo que você vê, que recebe de fora, que chega uma pessoa com uma notícia, com uma ideia, enfim, sabe aquele que vem o insight
Não perca, vá. Esse é o Kairos, ele é... E se a gente não vai, passou. Ele é instantâneo. Eu tô vivendo Cronos, eu tô no dia a dia do relógio, do calendário e de repente... Reconheça. Eu não tô falando tanto do Cronos porque a gente já tá acostumada com ele, mas enfim... ele também pode nos ajudar, porque a gente vive num tempo e num espaço. Então, desde que eu coloque ele para dialogar com os outros, óbvio que eu vou ter um prazo para as coisas, que eu vou ter uma data, porque também se a gente larga o Cronos para lá, não, eu vou viver só da graça, quando soprar para cá eu vou, quando soprar para cá eu vou, os momentos, a vida passa. Porque o Cronos é implacável, ele devora, ele é o tempo devorador. E tem uma razão de ser. Às vezes a gente briga muito na faculdade porque tem a data limite para entregar os projetos. E você fala, nossa, mas eu estava tão delirando com tantas ideias e esse negócio está me podando, me cortando. Mas você nunca vai entregar. Esse filho nunca vai nascer se você não tiver um deadline, como jornalista a gente fala deadline, uma data final, vai morrer mesmo ali. Ele tem uma razão de ser, porque ele tem que pôr limite na gente, porque a gente é limitado. Só que se eu vivo só dele, eu vivo escrava dele. Então, como aproveitar todos esses tempos e momentos e aprender a se ouvir, a ouvir também o limite e a, de alguma forma, dialogar para viver as melhores mudanças. Espero que essa pequena reflexão tenha contribuído. Queria que você comentasse aqui qual é o tempo que te influencia mais. Você vive mais dos momentos do cíclico ou você vive mais da hora marcada? E em que esse diálogo pode te ajudar? Se você gostou também, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigada. Tchau, tchau.